todos, bem-vindos a mais um vídeo desta série sobre AWS Edge Services. No vídeo anterior vimos o que é o Edge Computing e conhecemos os principais AWS Edge Services, os principais serviços de borda da AWS. Nesta aula vamos aprofundar sobre o Amazon CloudFront, provavelmente o serviço Edge mais conhecido da AWS. Vamos acompanhar o percurso completo de um pedido HTTP, desde o momento em que o utilizador abre um website até o instante em que o conteúdo aparece no browser. E ao compreendermos este fluxo, conceitos como Cache Policies, coisas que eu mencionei no vídeo anterior, Origin Request Policy, conceitos como Time to Leave, Cache Hit, Cache Miss, tornam-se mais fácil de entender e interpretar. Como vemos, a agenda para este curso vai começar com a definição do problema. Vamos definir o que é um CDN, um DNS. Vamos então começar então a ver o percurso de um pedido. Vamos ter uma definição das Edge Location, saber o que são Regional Edge, Cache, Origin, e depois vamos falar apuradamente sobre as Cache Policies e o significado do Time to Leave. Depois vamos ver, vamos ter um guia completo de como é que o pedido efetivamente percorre. Ora, se recordarem, eu no vídeo anterior mencionei que o CloudFront é o CDN da AWS. O CDN significa Content Delivery Network, ou, se preferirem em português, uma rede de distribuição de conteúdos. Na prática, é uma rede global de servidores que está distribuído por localizações geográficas, que foi criada com o objetivo de aproximar o conteúdo dos utilizadores, e essencialmente reduzir a latência. Para termos uma ideia daquilo que o CDN faz, imagine que um website está alojado num bucket na região de Frankfurt. Sem uma CDN, utilizadores em Lisboa, São Paulo, Tóquio teriam de buscar o mesmo ficheiro diretamente da região de Frankfurt. Com o CloudFront, cópias temporárias do conteúdo são guardadas em pontos que estão chamados de Points of Presence mais próximos dos utilizadores. Isso permite obter respostas mais rápidas, e sem contar com o facto de que nós aí colocamos menos estresse na origem, porque naturalmente, como não temos que fazer o trajeto constante para a origem, e temos edge locations espalhados pelo mundo. Imagina que temos uma edge location em São Paulo, temos edge location em Tóquio. Portanto, os pedidos, em vez de irem até Frankfurt, a resposta é obtida a partir do point of presence nestas edge locations. Pronto, e é assim que funciona. Mas temos que saber exatamente como é que todo o fluxo do pedido começa. Geralmente tudo começa quando escrevemos um endereço no browser, não é? Quando vamos ao browser, imaginemos que queremos ir buscar uma página qualquer, vamos escrever o endereço desta página, né? Antes de ser enviado o pedido HTTP, o browser precisa primeiramente precisa descobrir de onde é que deve encaminhar aquele pedido. E é aqui onde entra o DNS, não é? O DNS funciona como uma espécie de uma lista telefónica da internet. Quando nós colocamos
domínio ou o nome da página, o DNS tem que fazer a primeira conversão daquele domínio para sabermos o IP, para ele saber o IP real do servidor para o qual nós estamos a requisitar uma página, e só a partir daí é que ele faz então o devido encaminhamento. Mas quando nós estamos a usar o CDN da AWS, que é o CloudFront, o DNS não devolve diretamente o endereço do servidor onde o conteúdo está armazenado, ok? Em vez disso, o DNS encaminha o pedido para a distribuição do CloudFront, que é algo que nós vimos aqui no princípio. Se repararem para este link que está aí, este é um link um bocadinho fora do comum. E se repararem que ele aí no meio diz CloudFront, isso é porque este é um DNS do CloudFront, ok? Portanto, o que nós fazemos, o que o DNS aqui faz quando o CloudFront entra na equação, ele encaminha o pedido para a distribuição CloudFront, que depois seleciona a edge location mais adequada com base na localização do usuário. Portanto, nós vamos imaginar, colocamos o nome de um website que é bbc.com. Este pedido é enviado, depois de nós fazermos a tradução, é enviado para um CloudFront. O CloudFront, por sua vez, seleciona a Edge Location, vai perguntar a Edge Location, e depois vamos ver um bocadinho mais lá à frente como é que isto acontece. Vai selecionar a Edge Location mais próximo do usuário para ver se este pedido, a informação que está a ser solicitada está lá. Se tiver, devolve já. Se não tiver, depois ali vem já outras aplicações. E é aqui onde nós vamos entrar, então. Quando o pedido chega à Edge Location, o CloudFront primeiro verifica se já tem o objeto em cache. O CloudFront. Se for a primeira vez que esse ficheiro é pedido, é requisitado naquela região, naquela Edge Location, a resposta será sempre não. E temos aqui um chamado cache miss. E se repararmos aqui nesta demonstração prática que tenho aqui, nesse print prático, isto é uma requisição que eu fiz para a distribuição do CloudFront que eu criei. Fui lá obter esta imagem e, se reparar, isto é uma resposta de um cache miss. E nós aqui estamos a olhar para está chamados o cache headers que nos é devolvidos. E aqui temos várias informações, não é? São metadados, tem vários metadados aqui, que explicam exatamente, primeiro, com base na resposta, isso é uma resposta da origem. Como este foi um cache miss, primeiro, aqui temos a definição do protocolo que está a ser usado, o código retornado, que isso é um sucesso. É um sucesso na medida em que nós conseguimos, o CloudFront foi até a origem, ou validou internamente na sua cache, e na sua Edge Location não tinha esta informação, este pedido, essa imagem que foi requisitada. Foi a origem, obteve esta imagem, não é? A origem devolveu esta imagem e ele fez o armazenamento local na Edge Location mais próxima do usuário e depois devolveu a resposta. Mas ele tem que informar o usuário que o tempo que eu despendi a ir buscar esta informação foi porque esta informação não estava contida na cache. Daí, então, vir esta informação cache. E depois nós vamos ver o resto das metadatas que nós vamos perceber exatamente o que é que eles significam mais lá para frente. Mas o que salta aqui é este facto, que ele diz que é um cache miss, e depois temos aqui o tal chamado o POP, que é o Point of Presence, não é? Que é o Edge Location de onde esta informação foi armazenada ou vai ser armazenada. Portanto, é o que disse, uma cache miss não indica necessariamente um erro, significa apenas que o objeto ainda não está disponível naquela camada de cache. Antes de contactar o origem, o CloudFront pode consultar também. Tem uma outra camada que é a tal chamada que vimos aqui, que é o Regional Edge Cache. Só se esta segunda camada também não tiver o
o conteúdo, só então é que depois comunicamos a origem. Quando a origem devolve o ficheiro, tal como disse, o CloudFront entrega ao utilizador e guarda uma cópia na sua infraestrutura de cache. De maneiras a que o primeiro pedido tende a ser sempre mais lento, mas depois prepara os pedidos seguintes para serem respondidos mais rapidamente, não é? Os pedidos que vêm a seguir deixam de ter necessidade de ir à caixa. Ora, quando se depois de nós fazermos aquela requisição inicial, obtermos o conteúdo que nós queremos, esse conteúdo é já armazenado na nossa caixa. Se o outro utilizador pedir o mesmo ficheiro poucos minutos depois, o percurso inicial é semelhante, não é? Na medida em que o DNS, a ligação ao CloudFront chega até a Edge Location. A diferença é que desta vez o objeto já não pode estar, o objeto já está armazenado na caixa local. E quando o conteúdo é encontrado aí, temos que questionar se o conteúdo está válido. Se o conteúdo estiver válido, aqui é considerado o tal chamado cache hit. Eu tenho aqui uma pequena demonstração. O ficheiro é entregue imediatamente ao utilizador sem consultar nem o Regional Edge Cache nem a origem. Como veem aqui, isso aqui já é uma segunda requisição que eu fiz. Se compararmos àquela imagem que eu mostrei anteriormente, aqui já temos um cache hit, quer dizer que sim, encontramos o registro lá na cache, e esta informação é devolvida logo ao utilizador, e não precisamos de fazer aquele percurso de primeiro ir questionar o Regional Edge Cache e depois questionar a origem, não é? Como veja aqui, isso vem já mesmo do próprio Edge Location, ou no cache, que está mais próxima deste utilizador que requisita. E esta localização tem este valor de identificação, né, que é o Point of Presence. Isso traz benefícios como menor latência para o utilizador, menos carga sobre a origem e redução de custos associados à transferência de dados. E é por isso que o cache hit ratio é uma métrica importante numa distribuição de CloudFront. Ora, as Edge Locations, tal como disse, são os pontos de presença da rede global do CloudFront. Elas representam o primeiro ponto de contacto entre o utilizador e a infraestrutura da AWS. Elas funcionam quase como uma camada local de entrega e cache. Entre as Edge Locations, e a origem existe tal como eu disse, existe uma segunda camada, não é? O tal chamado Regional Edge Cache. Esta camada tem maior capacidade de armazenamento e ajuda a manter o conteúdo disponível por muito mais tempo, mesmo quando este deixa de estar presente numa Edge Location específica. Ou seja, assim, um cache miss na Edge Location não significa necessariamente um acesso à origem. O que nós podemos estar a fazer, o Cloud pode ainda estar a contactar o Regional Edge Cache. Quando um cache miss, o Cloud pode estar a contactar o Regional Edge Cache. E se o Regional Edge Cache tiver a informação, ele devolve. Isso reduz naturalmente a latência, o tráfego de origem e os custos que estão associados a isto. Falamos de origem. Origem é a fonte do conteúdo, tal como disse, não é? Este pode ser um bucket S3, um application load balancer,
Este application load balancer pode ser um application público ou um privado que tenha os buckets, ou melhor, as máquinas virtuais do EC2 por trás deles, ou qualquer outra infraestrutura desde que o application load balancer tenha acesso a este, o CloudFront pode usar isto como uma origem. Também pode ser uma instância EC2, né? É uma instância EC2, podemos apontar o CloudFront para uma instância específica de EC2 que tenhamos como web server, uma API gateway ou até um servidor HTTP fora da própria AWS. Portanto, isto não tem, o CloudFront não está restrito a trabalhar especificamente com aplicações que são nativas da AWS. Pode trabalhar com qualquer outro tipo de origens, não é? Aqui o origem só é contactado quando o conteúdo não pode ser servido a partir das camadas de cache do CloudFront. É preciso ter isso em conta. Nós, na verdade, só contactamos, o CloudFront só contacta a origem quando ele mesmo não tem esta informação. Se ele tiver, ele não nos escusa de contactar a origem. E ao responder, o CloudFront envia o objeto, ao responder ao usuário, não é a requisição do usuário, o CloudFront envia o objeto que está a ser requisitado pelo usuário e cabeçalhos HTTP que definem o tempo de vida deste objeto nas caixas. E estamos a falar de cabeçalhos como o cache control, vou trazer aqui, estamos a falar de objetos como cache control, temos o e-tag, temos o last modify e muitos outros, e esses ajudam a determinar durante quanto tempo o conteúdo pode permanecer em cache, que o objeto pode permanecer em cache. Pronto, e este tempo que o objeto pode permanecer em cache é definido pelo o metadado que é o TTL. O TTL significa o time to live. O time to live é o período durante o qual um objeto pode permanecer em cache antes de voltar a ser validado. Por exemplo, se o origem responder com um cache control que tem um max age vamos imaginar de 800 ou não sei quanto, 24 horas, que representado em segundos pode ficar aí em 8.600 segundos, o conteúdo pode ser considerado válido durante quase que 24 horas, não é? Dentro da caixa. Durante esse período, os pedidos podem ser servidos diretamente da Edge Location. Quando o TTL termina, o objeto, quer dizer, não é necessariamente removido, não é? Passa apenas a precisar de tal chamado revalidation. Revalidation é o CloudFront vai questionar a origem para procurar saber se o objeto ainda está válido, se continua válido, melhor. Se sim, ele mantém aquela versão, mas se não, então o CloudFront questiona, pede a origem que devolva a versão mais corrente, mais atual deste objeto. Eu aqui tenho aqui uma demonstração de uma política, de uma cache policy, em que nós vemos exatamente estes parâmetros. Estamos aqui a falar do TTL. Se repararmos, quando nós definimos a política, temos que definir aqui vários parâmetros que são intrínsecos a essa política, essa cache policy. Primeiro, nós temos
Isso é que esta política define exatamente como o AWS armazena os objetos em caixa e quando deve voltar à origem. Aqui nós temos primeiro o minimum TTL, o minimum time to live, isso é medido em segundos. Este é o tempo mínimo que um objeto pode permanecer em caixa. Não é? Como está aqui definido a zero, esse zero, o CloudFront pode respeitar um cache control max enviado pela origem. Ou seja, quando deixamos esse valor a zero, o CloudFront simplesmente aplica o valor que a origem enviar. Porque quem define, na verdade, o tempo de vida de um objeto em cache é a origem. A origem é que define o tempo de vida. Se este valor tiver a zero, não é? Nós vamos respeitar o tempo que a origem nos vai enviar. Portanto, a origem tem o controle total do tempo que definimos. Depois temos aqui o default time to live. O default é utilizado quando a origem não envia nenhum cabeçalho de cache control. Portanto, se a origem não enviar nenhum cabeçalho, o CloudFront passa a assumir este como o tempo default de vida deste objeto na cache, não é? A origem não envia Depois temos aqui o max, não é? Este é o tempo máximo que um objeto pode... Temos o max time to live, que é o tempo máximo que o objeto pode permanecer em cache. Mesmo que a origem envie um valor, esse vai ser sempre o tempo máximo que nós vamos... que o objeto há de permanecer na CloudFront, na Edge Location, independentemente de quanto tempo a origem é definida. E com estes três TTLs, nós podemos definir então o tempo de vida dos objetos na cache. Temos outros parâmetros aqui, não é? Temos aqui outros parâmetros da cache como a cache key settings, não é? Onde definimos headers, definimos a header, que significa que se deixarmos esse header unknown, definimos que não queremos nenhum outro metadata, que nenhum outro metadata faça parte desta cache key. Não queremos que nenhum header faça parte dessa cache key, não é? Ou seja, simplesmente mantemos ela como está. Temos também aqui a definição do cookies. Os cookies, na verdade, não influenciam muito a cache. Os cookies não influenciam muito a cache. Depois temos aqui os query strings, que também não fazem parte da cache key. A cache key, na verdade, é o identificador de um objeto. É a estrutura. Nós, quando mandamos um pedido para a cache ou o CloudFront, quando enviamos um pedido para a CloudFront, nós, na informação que enviamos para o CloudFront, é uma combinação de informação, que é... nós enviamos o método, que é o método que é um GET, o protocolo que é um HTTP, e depois enviamos então o URL, que é um URL. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui uma imagem para partilhar aqui para nós vermos na prática exatamente o que é um pedido e o que é que exatamente é usado para identificar uma cache key. Uma cache key é tal... Nós, quando enviamos o pedido, é um conjunto de informações, de dados que nós enviamos naquele request para que depois, quando é entregue ao CloudFront, o CloudFront tem que olhar para dentro se tem uma cache key com aquelas características que recebeu do utilizador.
Ok, esta é uma representação de uma cache key, como vem aqui na tela. A cache key, nós, ao enviarmos um request, um pedido, ao utilizador a enviar um pedido, envia. E aqui é preciso definir os métodos que são armazenados em cache. Existem apenas dois métodos que são aconselháveis a armazenar em cache. Um que é o get e outro que é o header. Porque todos os outros métodos, como o put, o delete, estes tipicamente não são armazenados em cache. Não é aconselhável armazenar em cache, porque estes métodos manipulam os dados. Portanto, não tem muita lógica armazenar. O que os únicos métodos que são recomendados armazenar em cache são os métodos get e headers. E, portanto, nós quando enviamos uma requisição para o CloudFront, nós enviamos o tal chamado cache key. O cache key é uma combinação de o método, enviamos o path que indica exatamente o caminho do objeto que nós estamos à procura. Neste caso, vamos imaginar que estamos à procura de uma imagem. Enviamos o caminho completo, enviamos também o tipo o protocolo que nós estamos a usar, que é o HTTP, depois a versão. Enviamos o host que tem esta informação, que neste caso aqui é o CloudFront. E aqui, depois, são informações do User Agent. O User Agent, neste caso, é o nosso web browser. É o agente que nós, utilizadores, estamos a usar para ir fazer a requisição desta informação. Nós estamos a usar o nosso web browser, essa informação aparece aí. Naturalmente, isto que estamos a ver aqui são um extrato da informação que nós enviamos, porque quando definido um request, um origin request, o metadado, há muito mais informação dos metadados que nós enviamos ao CloudFront, mas que muita dessa informação tanto pode ser enviada para a origem como não, mas estes são os dados principais que nós enviamos. Aqui o accept language é simplesmente nós estamos a dizer assim, olha, eu preferivelmente o conteúdo que vocês me devolverem, não é? Eu preferivelmente prefiro ele em desculpa, aqui a repetição, não é? Idealmente eu gostaria de ter o conteúdo em inglês americano, não é? Depois também enviamos o cookies. Se tivermos que enviar um cookies, aí já é mais por questões de personalização, não é? E depois temos aqui a referência. Toda esta informação que está aqui que nós enviamos para o CloudFront é o tal que nós chamamos então de cache key. E isto é o que permite identificar este registro dentro do CloudFront. Não é? Isso é o que permite identificar esse problema. E depois, como estava a dizer, não é, voltando aqui, temos também o query string. Nós depois podemos também adicionar query strings nesta nossa cache policy, e query strings depois os query strings e os cookies, atenção, os query strings e os cookies não fazem parte da cache key, não fazem parte da cache key. É preciso esclarecer isso, não é? Pronto, depois nós enviamos essa cache key. O CloudFront irá considerar a informação que nós enviamos, e se ele tiver essa informação, o CloudFront irá devolver a mesma imagem, não é? Aqui depois temos outros parâmetros, que é a compressão. Também temos que definir que tipo de compressão é que o nosso browser, na cache policy temos que definir que tipo de compressão é que o browser suporta. Temos o gzip, tem o brotli, são as compressões, porque tem que ter em mente que a informação que
passa nesta comunicação entre quer o origem, como o CloudFront, que são os edge location, e os browsers, não é uma informação que vem na sua forma natural, tem que ser comprimida por causa do tamanho da informação, ok? E, portanto, e aqui estes são alguns dos protocolos de compressão que são usados para comprimir a informação. E nós, tipicamente, quando enviamos um pedido, nós especificamos que tipo de compressão é que nós enviamos. Nesta caixa que nós não vemos aqui, por isso é que eu achei disse que há muito mais informação que é enviada que não aparece aí, mas na caixa aqui, no request que nós enviamos, mas o tipo de compressão que o nosso browser, que é o nosso user agent aceita, também é enviada para o CloudFront. Portanto, isso, sim, senhor. Pois, portanto, uma cache policy responde essencialmente a duas perguntas, né? Quanto tempo deve guardar esse objeto em cache, não é? Isso em termos de TTL, como nós vimos aí, e como sei se dois pedidos são iguais, não é? Ou se são diferentes, não é? E aqui é onde entra a cache key, porque eu quando envio uma cache key, eu como utilizador envio uma cache key a fazer uma requisição no CloudFront, o CloudFront há de olhar para aquela cache key. Se aquela cache key se assemelhar a uma cache key que ele já tem na Edge Location, então ele diz, olha, ok, esta cache key é igual a esta que eu tenho, está aqui o que estás a procurar. Se a cache key for diferente daquela que ele tem, dentro, então fazer, isto eu não tenho nos meus edge locations, eu tenho que enviar isso para a origem, e a origem então é que depois devolve essa informação, o CloudFront armazena essa informação na Edge Location mais próxima do usuário e depois entrega a informação ao usuário. E a próxima vez que ou o mesmo usuário ou um outro usuário quiser precisar desta informação, envia novamente a cache key, que é esta combinação que eu disse aí, o CloudFront já olha para dentro das Edge Location, dos seus pontos de presença na sua caixa e ele, ok, eu tenho esta informação, portanto, toma aí a informação, já não precisas de sair, já não precisas de ir à origem ou regional Edge caixa para ir buscar essa informação. Aqui nós temos uma demonstração real do que eu estou aqui a falar. Portanto, tal como disse, nós enviamos o pedido, não é? Esta é uma resposta que nós obtemos do CloudFront, e aqui temos várias informações que nos é desenvolvida. Primeiro, o tipo de protocolo, que é a origem ou o CloudFront está a usar também para nos responder, a dizer que isso é um HTTP versão 2, o código é importante, porque isto depois diz exatamente se é um sucesso, se essa resposta é um sucesso ou um erro. Nós aqui temos o código 200, que é um sucesso. Temos o content type, que define o tipo de conteúdo devolvido. Neste caso aqui é uma imagem. Temos o length, que é o tamanho de ficheiros em bytes. Aqui temos a data e hora que o CloudFront gerou a resposta HTTP. Não é? Esta é a data e hora que o CloudFront gerou esta resposta para o usuário. Depois temos o last modify, a data da última modificação do objeto no origem. A data da última modificação do objeto no origem. E neste caso é o S3, não é? Que é a origem. E esta data é usada para fazer as revalidações. Portanto, depois temos o ITAG, que é um identificador único da versão do objeto. Isto permite verificar se o ficheiro foi alterado ou não. Portanto, todas as vezes que há uma revalidação por parte do CloudFront, o CloudFront envia esse ITAG a perguntar se esse objeto foi modificado e como
é que identifica-se o objeto através deste e-tag. Eu pergunto, olha, este e-tag, diz-me lá se esse objeto que está associado a este e-tag permanece o mesmo ou se sofreu alguma alteração. Tipicamente, quando o objeto sofre alteração na origem, o e-tag muda, deixa de ser o mesmo e-tag, passa a ser um outro e-tag. Então, aí a origem vai dizer, olha, não, este objeto alterou, foi alterado, já não é o mesmo, portanto, toma um novo e-tag deste objeto e toma um objeto, enfim. Portanto, o CloudFront recebe aquilo, vai armazenar. Não é? Depois temos aqui a encriptação, indica que o objeto está encriptado no S3 utilizando o server-side encryption. Server-side encryption. Perdão, desculpa. Aqui depois temos accept range. Isso informa que o servidor suporta pedidos parciais, range request. Depois, se quiserem, eu posso deixar aí um link onde fala sobre isso. Depois aqui temos então a questão temos o server, não é? Indica o servidor de origem que respondeu ao CloudFront, e que neste caso é um bucket S3, não é? Depois temos aqui então o que é o Xcache, que indica que a origem, que o objeto foi servido diretamente da cache, da edge location, sem contactar a origem. Sem contactar a origem. Aqui temos o via, mostra que o pedido passou pelo CloudFront e indica ao servidor edge que processou a resposta. Sim, mostra ao servidor edge que processou a resposta. Ali está. E depois temos então aqui o tal point of presence, que indica a edge location que respondeu ao pedido, que neste caso é o FR50, que é localizado em Fortaleza, no Brasil. Que é Fortaleza. Depois temos outro parâmetro que é o tempo, o age, ou o ID. Este ID aqui é o identificador único do pedido dentro do CloudFront. Este é utilizado para, tal como eu disse anteriormente, para fazer troubleshooting e suporte. Se nós precisarmos de contactar a AWS com alguma reclamação sobre sobre este registro, nós enviamos este ID e a AWS há de saber como lidar como identificar isso. Depois temos o age, que é tempo em segundos que o objeto já permaneceu na nossa cache. Não é? Tempo. Depois temos então aqui o que é o cache control. O cache control define que o objeto pode permanecer em cache durante quase 1 hora antes de necessitar de validação. Portanto, esses parâmetros definem o tempo de vida de um objeto dentro de uma cache. São estes os parâmetros que definem o tempo de vida de um objeto dentro de uma edge location da AWS. Ok? Portanto, aqui vemos o ciclo completo. Ele pode ser resumido com o utilizador pede um ficheiro, não é? O DNS encaminha o pedido para o CloudFront. A Edge Location verifica a cache. Se o objeto existir e se estiver válido, entrega-o imediatamente ao utilizador. Não é? Se não existir ou tiver expirado, o CloudFront consulta o Regional Edge Cache e, em último caso, o Origin. Okay? Depois de receber o conteúdo, o CloudFront armazena novamente nas suas camadas de cache e responde ao utilizador. Né? A partir desse momento, pedidos futuros passam a beneficiar dessa cópia, não é? Tornando a entrega muito mais fácil. E pronto, isso aqui é uma demonstração do fluxo completo de um pedido.
Pronto, isso conclui aqui a nossa, este nosso, essa nossa apresentação, não é? Como vimos, vimos como são políticas de caixa, o que são headas, invalidações, revalidações, e vimos exatamente como é que eles funcionam e concorrem para tornar a experiência do utilizador muito mais agradável e proteger as origens de pedidos repetidos. Pronto, isso conclui então aqui esta nossa apresentação e nos vemos então no próximo vídeo. Tá, obrigado, até já. Tchau, tchau.